Ó Senhor e Deus eterno, nosso Pai amado, nós estamos aqui para isso, Senhor, para ouvir a sua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para segredar aos nossos ouvidos, para ouvir os mistérios da sua palavra, que é infinita, cheia de tantas verdades maravilhosas, para ter a nossa mente aberta, a capacidade de compreensão multiplicada, Pai. Nós estamos aqui para que a sua vontade se faça na nossa vida. Nos dá forças para isso, por favor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós chegamos à última noite da nossa semana e hoje ainda o assunto é... Qual é o assunto? Ouvir a voz de Deus. Deus fala. Deus fala. Deus fala com todos. Deus, aliás, não fala, como nós vimos ontem. Deus vocifera. Como Deus fala? Ontem eu fiz um desafio para você de ouvir Deus falando através do quê? Vamos lá, igreja? Da Bíblia? Da Bíblia, da palavra revelada. E é incrível como é que Deus fala conosco através da Bíblia. Quando nós vamos para ouvir, para escutar a voz dEle, para sermos instruídos por Ele. Mas Deus não fala somente através da Bíblia. Deus fala de muitas outras maneiras. Daqui a pouco eu quero ler com você um trecho especial da Bíblia, mas hoje, antes de eu começar a ler o que eu vou ler, eu quero lembrar você que amanhã nós vamos ter, ou nessa madrugada agora, nós vamos ter às 5 horas da manhã uma vigília. Essa vigília não vai ser transmitida por internet. E nessa vigília nós temos um propósito especial. O propósito dessa vigília é, nós ficamos até agora sem pedir nem agradecer, e nós vamos pedir na vigília. Vamos pedir, vamos entender o que é o assunto do batismo do Espírito Santo. Ele é fundamental, é importante ou não é? Nós vamos entender o que é esse assunto, para que serve, como se recebe, como Deus dá o batismo do Espírito Santo. E nós vamos clamar por esse batismo. E vamos clamar pela chuva serôdia. Esse é o propósito da nossa vigília dessa madrugada, que começa às 5 horas. Então vamos lá. Deus fala com todo mundo. Eu tenho um texto para ler aqui, onde no livro Caminho a Cristo, página 53, todos esses trechos aqui são do Caminho a Cristo. E aqui no Caminho a Cristo 53, é nos dito que Deus fala, por exemplo, através da natureza. Os campos verdejantes, as árvores frondosas, as flores em botão, as nuvens passageiras, a chuva, o córrego sussurrante, as glórias dos céus, tudo isso fala ao nosso coração e nos convida a conhecer aquele que tudo criou. São muitas as maneiras com que Deus está procurando revelar-se para nós e colocar-nos em comunhão com Ele. Deus está procurando se revelar para nós de muitas maneiras e nos colocar em comunhão com Ele. Sem cessar, a natureza fala aos nossos sentidos. O coração aberto será impressionado pelo amor e glória de Deus revelados através das obras de suas mãos. Deus fala através da natureza e para eu ouvir eu tenho que ter o que mesmo que foi dito aqui? O quê? Vamos falar? Coração aberto. Só o coração aberto para ouvir Deus falar. O ouvido atento pode ouvir e entender os comunicados de Deus através das coisas da natureza. Mesmo a natureza como está hoje. Há um tempo atrás, eu estava correndo num parque muito bonito, e aí tinha uma subida, e quando descia assim, era um canteiro tão maravilhoso,
com flores brancas, muito grande aquele canteiro. Ele era tão grande que, quando eu dei de cara com ele, parei. Cheguei mais perto assim, e eu falei, Senhor, que cena. Fala comigo. Estou aqui para ouvir sua voz. Aí, de repente, o meu olhar se voltou para uma flor, que era igual a todas as outras que estavam no canteiro. Porque era um canteiro enorme, com todas as flores iguais, brancas. E aí, olhando para ele, eu percebi que não era uma flor. Era assim um ramo, se eu posso dizer. Um pé, da onde saíam várias flores. E aquele pé para o qual eu olhei, ele tinha assim, tinha flor nascendo em botão, tinha um botão um pouquinho mais formado, tinha uma flor assim, no esplendor da sua beleza, tinha uma outra já murchando, e tinha uma outra toda, coitadinha, já murcha. E eu olhei para aquilo e, no meu coração, na minha alma, Deus falou assim, está vendo aí? São as fases da vida. Em que fase você está? Puxa, o tempo passou. Mas sabe, cada um tem a oportunidade de participar desse canteiro bonito. Passa aqui por algum tempo e deixa a sua contribuição. Cada flor dessa junta, forma esse bonito canteiro. Deus quer falar conosco o tempo todo. Quando a gente abre os ouvidos para escutar o que Ele quer falar. Já ouviu falar que Deus fala através das circunstâncias? Sim ou não? Olha só. Deus nos fala através de suas obras providenciais. Aquilo que acontece a cada dia. Nas circunstâncias que enfrentamos. No ambiente em que vivemos. E nas mudanças que ocorrem diariamente à nossa volta, podemos encontrar lições preciosas se nosso coração estiver disposto a discerni-las. De novo, eu só vou entender Deus falando comigo através das circunstâncias, se o quê? Se o coração tiver o quê? Vamos falar comigo então, igreja? Eu só vou ouvir Deus falar comigo, seja pela natureza, seja pela Bíblia, seja pelas circunstâncias, se o meu coração estiver aberto. Você sabe o que Deus está querendo dizer? Está dizendo assim, acredite que eu estou falando com você. Acredite. Não fica pensando assim, não, acho que sou eu que estou pensando isso. Não é Deus que está falando comigo. Isso é besteira. Está na minha cabeça. Deus está dizendo, abre o coração. Para você ouvir quando eu falo através das circunstâncias. Ele cria situações para falar com a gente. Outro dia, eu fui participar de um funeral muito triste. Da mãe de um grande amigo meu. E a família toda estava lá. Era em Curitiba. Eu fui, fiz o funeral, me pediram para falar. Eu falei. Embora o pai dele fosse pastor, aquela senhora morreu, e depois o corpo iria ser cremado numa cidadezinha vizinha a Curitiba, Campo Largo. Crematório de Campo Largo. E aí, as pessoas disseram, vai ser no crematório e tal. Eu não sabia onde era aquilo. E eu subi no meu carro e fui seguindo o cortejo, mas como era muito longe, logo eu me perdi do cortejo em um dos sinais. Eu falei, e agora? Eu só sei para que lado é a cidade. Peguei e fui, rumando. E um pouco antes de chegar na cidade, tinha assim uma lanchonete na beira da pista, eu parei, entrei lá e falei, vou me informar. E perguntei num balcão e disse, escuta, onde é o crematório de Campo Largo? E o rapaz que estava lá disse assim, puxa, o senhor está longe. Mas eu moro ali do lado. Se o senhor esperar uma meia hora, eu levo o senhor. Eu digo, eu estou indo para uma cremação. Eu não posso esperar meia hora. Aí a senhora que estava do lado diz assim, pede lá para o patrão e vê se o patrão te libera agora. Falta meia hora. Ele foi, voltou com um sorrisão, disse, ele me liberou. O senhor quer? Eu levo. Quero. Veio no carro. A gente foi conversando, disse que eu era pastor e tal.
me levou bem pertinho e disse, olha, agora o senhor vai, é ali na frente. Ele desceu do carro, estava chovendo muito, como hoje, como essa semana, né? E aí eu fui. Quando eu cheguei bem no portão, os outros carros já estavam parados ali. Abri o portão elétrico assim, e nós entramos. Eu disse, meu Deus, muito obrigado, porque o senhor me conduziu até aqui. Me perdi do cortejo, mas cheguei na hora certa. Aí nós saímos do carro, e quando nós chegamos, corremos para dentro, assim, quando nós chegamos no lugar, aí eu fui ver que aquele povo não era o meu povo. Era um outro povo. Eu disse, tem algum outro crematório em Campo Largo? O rapaz disse, não, só esse. Eu digo, bom, pelo menos eu estou no lugar certo. Eu disse, mas, escuta, e a cremação da dona fulana? Ele disse, essa vai ser a próxima. O senhor chegou cedo. Falta ainda mais ou menos uns 40 minutos. Uau! Olhei e de dentro do carro saiu um caixãozinho desse tamanhozinho, branquinho. Aquele povo que estava ali chorava muito. Na mesma hora Deus me trouxe na mente um texto da Bíblia. Eles são como ovelhas que não têm pastor. Eles são o seu rebanho. Você é o pastor deles. Eles não têm pastor. Um casal bem jovem, chorava muito. Eu não conseguia ver nem o rosto da moça. E eu cheguei para eles e disse, alguém vai dirigir essa cerimônia aqui? Não. Então, Deus me mandou aqui para eu falar alguma coisa para vocês. Eu sou o pastor que Deus mandou para vocês. Vocês aceitam? A gente aceita. E aí eu entendi por que Deus me colocou uma pessoa para me levar até lá naquele crematório. Porque quando a gente escuta Deus nas circunstâncias da vida, e quando a gente mantém o coração aberto, Deus está pronto para usar quem quer que seja. Seja eu, ou seja você, qualquer um de nós. Porque Deus nos fala através das circunstâncias também. Deus fala também através do Espírito dele. Deus nos fala através de suas obras providenciais e da influência do seu Espírito Santo sobre o coração. É isso que nós vamos estudar mais profundo na madrugada. O salmista, a descrever o trabalho da providência de Deus, diz: a terra está cheia da bondade do Senhor. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Então, o Senhor fala como também? Através do Espírito. Sabe quando vem assim aquele pensamento, e você diz assim, será? Alguns dizem assim, eu não sei, alguma coisa me disse. Hã? Alguma coisa? Como alguma coisa? Não tem alguma coisa. Quem fala é o Espírito de Deus. Então não chama ele de coisa. Assume, porque ela está dizendo assim, o coração aberto vai entender a voz do Espírito dizendo, falando para você, tocando o seu coração, instruindo você, chamando você algumas vezes para interceder por alguém. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguma vez você começou a sentir assim uma vontade de orar por uma pessoa em quem você não pensava há algum tempo? Quem sentiu isso, levanta a mão. Quero ver, levanta a mão. Vamos lá. Fica com a mão erguida. Olhem para trás, olha aí. Foi alguma coisa que disse para você? Não. Foi o Espírito de Deus que disse. Ora por essa pessoa. Está precisando de intercessão. E o Espírito é capaz de arregimentar um exército, como todos esses que levantaram a mão, algumas vezes para orar por uma única pessoa. E quantas vezes já aconteceu com você, de você estar passando por uma situação difícil, e de repente alguém chegar para você e dizer assim, puxa, sabe, ontem eu orei por você. Já aconteceu isso? Levanta a mão com quem aconteceu isso. Olha só, comigo também.
comigo também. É isso. O Espírito arregimenta intercessores para que essas pessoas intercedam junto ao trono de Deus, junto com Jesus, e Ele toca o coração das pessoas, e quando eu estou sensível ao toque do Espírito, o Espírito então, Ele pode me usar como um intercessor no reino de Deus. Eu tenho outras histórias, mas a gente não tem tempo para ver a história. Vamos aqui para frente. Deus fala também através da Bíblia. Deus nos fala por meio de sua palavra. É ali que encontramos em linhas mais claras a revelação de seu caráter, da sua maneira de tratar as pessoas e da grande obra da redenção. Deus fala pela Bíblia. Deus fala diretamente. Quantas vezes você estava precisando? Olha, eu vou contar uma história a respeito de como Deus fala pela Bíblia. Vocês viram que ontem, quando eu disse para você, vai lá, ora, clama a Deus, aí você abre, eu sugeri, abre o Novo Testamento, folheia a sua Bíblia, escolhe um texto e ora. Muitas vezes quando você está orando, Deus traz na sua mente também um texto. Sabe o que você faz? Anota esse texto. Quando você terminar a sua oração, vai lá, lê o contexto dele, quem sabe o capítulo todo, e fala, Deus, fala comigo através desse texto. E Deus fala pela Bíblia. Eu não estimulo ninguém a pegar a Bíblia e abrir assim, e dizer, Deus, fala comigo. Mas eu também não posso negar que há pessoas que fazem isso, e que dá certo. Mas eu não estimulo e não faço isso. Não faço. Porque eu acho que com Deus não se joga a sorte. Mas outro dia eu ouvi uma história de uma senhorinha, e ela me disse assim, pastor, Deus fala comigo. Ela deve ter uns perto de 90 anos. Deus fala mesmo comigo pela Bíblia, pastor, a vida inteira é assim. E sabe, pastor, eu tenho um filho que ele está afastado de Jesus, ficou afastado um tempão, ele ficou afastado uns 40 anos, e ele começou a fumar, e ele é um fumante, e ele bebe, pastor. E eu já roguei, eu clamei, e o meu filho outro dia diz assim, mãe, eu vou parar de beber. Você vai, meu filho, pastor, ele me emocionou tanto, eu chorei muito, e eu fiquei tão contente, agradecer a Jesus. Mas começou depois, um dia, dois, começou a me bater uma dúvida, pastor, se ele tinha largado mesmo. Porque ele disse que tinha largado, eu acreditei, mas começou a vir uma dúvida tão grande, tão grande, tão grande. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu orei e abri a Bíblia. Pastor, eu abro e boto o dedo assim, ó, pá! E eu pus o dedo. Sabe o que estava escrito, pastor? Ele é mentiroso e nele não está a verdade. Uma graça. Agora veja só, olha só essa história que aconteceu. Ela diz assim, chamei meu filho, e quando ele entrou, eu disse assim, mentiroso. E ele diz, mãe, o que você está falando? Você não largou de beber coisa nenhuma. Mãe, mas eu disse para você, eu larguei de beber, você não largou de beber coisa nenhuma, mentiroso. Mas mãe, de onde você tirou isso? Deus fala com a sua mãe, meu filho. Você não largou de beber. E ele começou a chorar, pastor, e disse que não largou mesmo. E aí, nós oramos, e ele ganhou força, pastor, e Deus ajudou, e agora ele largou de beber, e voltou para a igreja, largou de fumar e tudo. Veja bem, como é que eu vou dizer que Deus não falou com ela? Pensa bem. Agora, eu não faço isso. E não estimulo você a fazer isso também, de maneira alguma. Deus tem muitos métodos para falar conosco. Deus fala conosco das maneiras mais diferentes. Essa semana, numa das noites, uma pessoa veio me procurar e diz assim, pastor, eu estava orando, eu estava clamando a Deus, eu estou numa situação em que eu estou me preparando para uma coisa, eu preciso fazer aulas de francês. Mas eu tentei um caminho e não deu certo esse caminho. E quando nós saímos para orar, eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu preciso fazer essas aulas de francês. E pastor, eu não tinha nem acabado de orar, e o meu celular deu um sinal. E sabe o que chegou? Chegou uma mensagem, aí ela me mostrou a mensagem, estava assim, fulana de tal, eu sou ciclana. Ela disse, não sei quem é essa pessoa, pastor.
eu estou te ligando porque eu dou aulas de francês. E eu queria te oferecer os meus préstimos. O que é que você acha? Deus fala pelo celular também. É ou não é? Eu vou dizer para você, Deus pode usar qualquer meio para falar conosco. E Ele usa. Quando nós abrimos o coração e deixamos o coração sensível ao toque do Espírito. Acontece que muitas das vezes nós andamos fechados. Fechados para o mundo espiritual e abertos para esse mundo. E todas as coisas que acontecem nesse mundo, se elas não estão de acordo com aquilo que nós planejamos, nós rejeitamos. E muitas vezes nos zangamos com ela. Como quando você está tentando ir para um lugar, e você tenta e não está conseguindo, e você começa a ficar nervoso, você começa a ficar irritado, e não percebe que talvez, provavelmente, Deus esteja te dirigindo para uma outra experiência. Sabe, eu sempre deixei a minha vida organizada. Hoje eu sei o que vai acontecer comigo a semana que vem. Ou eu planejei, mas eu não sei o que vai acontecer. Mas planejei, está tudo planejado. E sempre me desesperei quando a semana começa, uma semana igual a semana que vem, que vai ser cheia de coisas, e de repente no primeiro dia da semana, você acorda cedo para fazer aquele monte de coisa, e de repente alguém que não estava na minha agenda me aborda. E já toma de cara 2h30, 3 do meu tempo. Eu digo, Senhor do céu, essa pessoa não estava na minha agenda. E eu tenho ainda uma agenda inteira. E daqui a pouco quem esbarra com a outra pessoa e outra, e chega no meio do dia, você diz assim, o dia acabou, você diz, não fiz nada. É ou não é? E você fica desesperado. Eu tive que desaprender isso. Sabe quando Jesus conversou com Nicodemos? O que Jesus diz para Nicodemos? Nicodemos, você, Nicodemos, está acostumado a ser trem. Mas eu não quero que você seja trem. Sabe o que é trem, Nicodemos? Trem é assim, você sabe que ele vai sair daqui e vai chegar ali. E você sabe por onde ele vai passar, porque ele só anda no trilho. O trem não inova. E ele não dá chance para o Espírito levar. Eu quero que você seja, Nicodemos, barquinho à vela. Porque o barquinho à vela, a gente sabe que vai sair daqui e vai chegar ali. Quando? Pode variar. Por onde vai passar? Também varia. Depende do quê? Do vento. Assim é todo nascido do Espírito. O vento sopra onde quer. Guiado pelo Espírito. O Espírito de Deus quer conduzir a sua vida. E sabe, quando você se deixa guiar pelo Espírito, quando você está em conexão com o céu o tempo todo, e deixa Deus falar com você e conduzir você a lugares e a pessoas inusitados, a vida se torna uma aventura. Você senta no barquinho e Deus diz assim, estou te levando aí. Se prepara para aproveitar a paisagem, porque você não sabe o que vem pela frente. Uau! Vou ver. Eu planejei um monte de coisa, mas não está dando do jeito que eu planejei. Então vamos deixar do jeito que Deus planejou. Vamos lá. E Deus vai conduzindo a vida e vai procurando usar você por onde quer que você vá. Deus falou com homens no tempo antigo e falou conosco, fala conosco também. Olha só, vamos abrir aqui a Bíblia em Gênesis 12, olha só. Gênesis 12, verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O que Deus fez com Abraão? Falou. Deus falou. Disse Deus a Abraão. Como Deus falou? Foi através de sonho, de visão, foi em voz audível. Como é que Deus falou com ele? A gente não sabe. Está dizendo que Deus falou com ele. Não está dizendo aqui exatamente, a gente presume que foi em voz audível. Mas na verdade não diz. Falou o Senhor com Abraão em voz audível. Olha o que diz aqui. Capítulo 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Como é que Deus falou com Abraão aqui?
Vamos lá, como é que ele falou? Também não sabemos. Só diz que ele falou. Mas Deus falou ou não falou? Falou. E o Abraão entendeu o que Deus falou. Olha aqui o que diz no capítulo 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Agora Deus falou para Abraão como, hein? Em visão. Agora aqui ele disse, Deus falou em visão. A visão acontece quando a pessoa está acordada e Deus mostra uma cena para ela. Então Deus falou com Abraão por visão. Como mais? Olha só, capítulo 15, verso 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, e Deus falou com Abraão. Como é que Deus falou com Abraão agora? Em sonho. Pesado sono sobre Abraão. E Abraão dormiu, e Deus falou com Abraão no sonho. Foi isso. Quando Deus falou com outras pessoas, ele falou em sonho, com alguns também audivelmente. Agora, dá uma olhada aqui para frente, no capítulo 20. No capítulo 20, Abraão e Sara entram em Gerar, terra dos filisteus, e agora, pela segunda vez, Abraão conta uma mentirinha, se é que existe mentirinha, a mesma mentira, 2 vezes. E Abraão diz que Sara era irmã dele só. E Abimeleque, o rei dos filisteus, ele quis Sara, porque Sara devia ser muito bonita. E aí, Deus fala com Abimeleque. E Deus diz: Abimeleque, o que você está fazendo aí, meu filho? Essa mulher é casada. E Abimeleque diz: mas Senhor, não me faça mal, porque eu não sabia. Ele diz: por isso que eu estou te falando, para você não tomar essa mulher. Por isso que porque eu sabia, estou sabendo que você não sabe. Mas eu estou te avisando, não toma essa mulher, devolve para o marido dela. Porque ele é profeta. Interessante, Abraão estava em pecado, mentira. E Deus não disse, porque Abraão já foi profeta antes dele mentir. Não, ele é profeta. Agora, veja só, verso 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Em outras palavras, onde é que estava a tua cabeça para você fazer isso aqui? Aqui disse como que Deus falou com Abraão agora? Deus falou com Abraão é a primeira pergunta, sim ou não? Como? Através do Abimeleque. Aqui Deus falou com Abimeleque, e o Abimeleque falou com Abraão. Sabe, Deus fala muitas vezes através de pessoas com a gente. Muitas vezes. Sabe como é que Deus fala comigo, na maioria das vezes, através de pessoas? Eu estou lá na minha sala, ou estou fazendo uma visita pastoral, e de repente a pessoa diz assim: então, pastor, ela está contando um assunto da vida dela. Então, pastor, eu me indignei com aquilo, porque aquela pessoa, ela estava se perdendo. A minha mãe, ou o meu irmão, ou o meu marido, e eu olhei para ele, pastor, eu não aguentava, e eu disse, e quando ela começa a falar para mim, é a repreensão que eu estava precisando. Aquilo veste tanto em mim, que eu começo a diminuir na minha cadeirinha, e eu digo: tá bom, Senhor, bate devagar que eu já estou entendendo. Sabe? A pessoa nem sabe que Deus está falando comigo através dela, porque ela está contando uma história dela. Mas eu tenho que manter o meu coração aberto para ouvir Deus falar, porque senão eu sou capaz de uma atitude farisaica e dizer: mas como é que essa pessoa é capaz de fazer aquilo? E eu escondo o mesmo pecado. Deus nos repreende através da vida dos outros, e Deus fala para nós grandes coisas através de outras pessoas. E as grandes lições que a gente tem que aprender nessa vida, muitas vezes a gente não aprende com os pastores. Não é aqui ouvindo sermão meu que você aprende as grandes coisas. Olha para o lado. Olha aí na tua igreja, aqueles que têm calo no joelho, sabe?
Aqueles que gastam tempo com Deus. Tem coisa importante. As pessoas de mais idade que muitas vezes são desprezadas por nós. Uma experiência, uma visão da vida. Eu gosto de ouvir histórias, experiências e conselhos de gente mais velha. Deus quer falar com você. Ele está falando. O tempo todo, como eu disse antes, eu estou gritando. Como uma mulher em trabalho de parto. Você não está me ouvindo? A pergunta é, estou ouvindo Deus? Está ouvindo Deus? Tem que estar com as vias abertas. Ouvidos abertos, olhos abertos, o olfato aberto. Tem que estar com a mente limpa. Tem que colocar os sentidos à disposição de Deus. Senhor, me guia pelo poder do Teu Espírito para que eu faça a Tua vontade e seja instrumento Teu aqui na terra. Porque Deus está falando. Não fica conectado com esse mundo. Conecte-se em Deus. Hoje, por ocasião da ceia, nós não temos tempo de fazer a nossa prática. Mas vai para a sua casa hoje. E lá, antes de dormir, gasta os 20 minutos. Investe esses 20 minutos. Conversa com Deus lá uns 5 minutos. Vai para a palavra. Procura, folheia de novo. Encontra um texto. Escolhe um texto. E pede para Deus falar com você através da palavra. Deixa Ele guiar a sua vida. E faz disso um exercício constante. E todo dia quando você acordar, diz, Senhor, fala comigo pela Tua palavra, mas fala durante o dia também. Mantém meus olhos e os meus ouvidos abertos. E me coloca como um servo à Tua disposição. Para que eu possa Te servir. E para que eu seja realmente o corpo de Cristo. Mãos Tuas, pés Teus, ouvidos, boca, tudo. Deus quer se comunicar conosco também através dessa cerimônia. Para que ela seja diferente na nossa vida e que esse corpo de Cristo realmente nos fortaleça para viver o viver de Cristo em nossa vida. Somos todos nós convidados a participar da mesa com Ele. Amém.